Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 44 a 60. A tenda do testemunho esteve com os nossos pais no deserto, segundo prescrevera aquele que falava a Moisés, determinando que a fizesse conforme o modelo que havia visto. Tendo-a recebido, nossos pais, guiados por Josué, a introduziram no país conquistado das nações que Deus expulsou diante deles, até os dias de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e suplicou o favor de providenciar morada para a casa de Jacó. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me construiríeis, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram vossos pais, assim também vós, o qual dos profetas vossos pais não apedrejaram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não a guardastes. Ouvindo isso, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas puseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhe leves em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Homens de dura cerviz. Assim terminou o discurso de Estevão. Vejam que ele fez um compêndio da história da salvação, mas não tinha a intenção de convencer aqueles homens mais. Estevão sentenciou aqueles homens com a verdade, mas não condenando, mas mostrando claramente o seu reflexo, quem eles eram na verdade, porque talvez, e apenas talvez, aí é minha opinião, talvez alguns deles não se enxergassem assim. Talvez alguns deles de verdade achassem que estavam corretos, que o que estavam fazendo era de acordo com a lei e com a verdade.
Mas Estevão desmascarou isso. Primeiro trazendo toda a história de salvação como testemunha de que ali estava Jesus, ali ó, Jesus ali, Jesus aqui, olha Jesus ali de novo, né? Olha aqui de novo Jesus. Ele foi mostrando através da história de salvação, dos acontecimentos, da história do povo, dos patriarcas. E agora nesse finalzinho do discurso ele fala a respeito também de Davi. Fala dessa tenda do testemunho, onde se guardava a Arca da Aliança, onde se encontrava com Deus, onde Moisés entrava para rezar. O lugar onde futuramente foi construído, né, para que os israelitas pudessem oferecer ali o seu culto, o seu sacrifício, o grande templo feito por Salomão. Davi quis fazer o templo, não pôde, Deus não permitiu, mas Salomão fez o templo. Mas ele, em seguida, fala que, chamando mais uma vez os profetas como testemunha, para dizer que Deus não pode habitar em nada feito por mãos humanas. Não somos nós que fazemos uma casa para Deus, Ele faz a própria casa. E aqui também está Jesus, porque Jesus é o Deus que se fez homem. E a gente vai conhecer por São Paulo, este Saulo que está aqui, que vai se converter, a gente vai saber por ele que nosso corpo é o templo de Deus. Entendendo isso através da igreja e da revelação que Jesus fez a ele. Mas nós, pelo Evangelho, já vemos Jesus, que tem um corpo como o nosso e quis ter para nossa salvação, ele é o templo, ele é o próprio reino, ele é o próprio eu sou. Tudo que se pode aplicar em termos de salvação em todos os aspectos é Jesus, está nele. Para onde a gente olhar na história da salvação, a gente vai ver Jesus. No mar que se abre para o povo passar é a Páscoa de Jesus. Nos 3 dias que Abraão demora para poder levar Isaac para o sacrifício. Ali está os 3 dias que Jesus fica preso na morte. Preso, né? Maneira ruim de dizer, mas fica na região dos mortos para libertar aqueles que lá estavam. Fica morto. Também o filho único de Abraão. Enfim, a gente vai olhando para a história e vai vendo Jesus em tudo. E aqui também. Não foi Deus mesmo que fez tudo isso? Fez o corpo humano, mas enviou quem? Enviou Jesus. Enviou o justo. E agora, a partir do versículo 51, Estevão mostra a imagem daqueles homens para eles. Aqui nós vemos, a partir do versículo 49 até o versículo 53, princípios eternos, mas com características diferentes. Aqui, uma verdade eterna, dos versículos 49 e 50, sobre onde é o repouso de Deus. E essa pergunta é uma interrogativa negativa. Desculpa quem é de português, mas é como eu chamo. Você vai entender os professores de português aí. Porque ele diz: que casa me construirias, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Para dizer que não tem. Que casa? Não foi a minha mão que fez tudo isso? Se foi eu que fiz, como que você pode construir? Se eu que fiz tudo, então não é você que vai construir. Por isso que eu estou falando que a interrogativa é negativa. Desculpe mais uma vez os professores de português com esta minha afirmação, classificação. Mas é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Uma verdade. Uma verdade. O céu é o seu trono e a terra o estrado de seus pés. Deus é muito maior, está acima, muito acima. Essa é a verdade. Então, o homem não pode construir uma casa para Deus. Não tem jeito. Por isso é um princípio eterno. Aqui também é um caráter de sentença. Isso é assim. Da mesma forma, o que Santo Estevão traz aqui, né? Homens de dura cerviz.
incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. A imagem deles são eles. E continua, como foram os vossos pais, assim também vós. Vocês fazem a mesma coisa. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo. Está falando de Jesus. De quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Olha. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos, não aguardastes. É como Jesus falando aquele ai de vós para os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. Por quê? Porque eles não vivem a verdade. E aqui ele está condenando todo mundo à morte. Vocês vão todos para o inferno. Não, Estevão não disse isso. Mas Estevão mostrou quem eles são. Pegou o espelho e colocou, olha aqui. Vejam, essa imagem é de vocês. Sem medo de falar essa verdade. Quem sabe ali algum coração ficaria compungido, né? Quem sabe ali algum coração diria, verdade, nós fizemos, nós erramos, batesse no peito em sinal de penitência e se arrependesse? Não, não. Versículo 34, ouvindo isso, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Você já viu alguém com raiva assim? Tremendo e rangindo os dentes? Parecendo um animal raivoso, né? Rosnando. Era assim que estavam contra Estevão. Veja, Estevão não tinha uma pretensão de convertê-los. E muito menos eles a pretensão de se converterem. Por quê? Porque eles fizeram de tudo para prender Estevão, que já falava a verdade antes, anunciando Jesus, fazendo prodígios e sinais, e por inveja eles amotinaram, não conseguindo vencê-lo nas suas palavras, fizeram um motim e levaram ele preso de surpresa. E está diante de todo o sinédrio sendo julgado, mas ele não se acovardou e disse toda a verdade para aqueles homens. Versículo 55. Eles com raiva de Estevão, mas Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, olhou para o céu e o que ele teve? Teve a visão de Jesus sentado à direita de Deus. Aqui, ó, versículos 55 e 56, princípios eternos. Também um princípio eterno diferente do que a gente está habituado. Por que isso é princípio eterno? Porque isso aqui é uma verdade de fé. Jesus está nos céus, ele é o Filho do Homem, ele está à direita de Deus. Inclusive a gente reza isso no credo. Como não vai ser princípio eterno? É uma verdade que não muda. Isso nunca mudará e é essencial da nossa fé. Princípios eternos, versículos 55 e 56. E aí vem o assassinato, né? O martírio de Estevão derradeiro. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. Diferente isso aqui, né? Mas é a linguagem de português aqui. A uma, de uma só vez, né? Sobre ele. Na tradução da Bíblia de Jerusalém está assim. E apedrejaram Estevão, né? Testemunhas colocaram sua roupa aos pés de um jovem chamado Saulo, que a gente vai falar muito dele nesse livro dos Atos dos Apóstolos, e ele morreu perdoando seus algozes, dizendo, eu me entrego o meu espírito como Jesus. Veja que santo Estevão, né? E perdoando, não leves em conta este pecado. Quanta gente precisa aprender um santo dessa envergadura, né? Santo Estevão. Porque que intrepidez, que coragem, que força do Espírito Santo para viver um martírio dessa forma. O primeiro mártir cristão. O primeiro. Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessa nem ordem, mas tem princípios eternos. Bastante para anotar. Dos versículos 49 ao 53.
Espero que você tenha entendido esse porquê, né, dos princípios eternos anotados aqui. Nem sempre são tão claros. Pode ser que um dia você se confunda, todo mundo se confunde, né? Um pouco com os princípios eternos, né? É o mais difícil de se identificar para a maioria das pessoas, mas não pare nisso, eu digo para você. Tem gente que acaba parando, né? Não estou entendendo, isso aqui, será que é princípio eterno? Se você não consegue identificar o que é, você não precisa anotar. O mais importante e essencial não é conhecer isso. É claro que isso é importante, senão não tinha no método. Mas o mais importante e essencial é você todos os dias estar com a palavra de Deus e colher a mensagem de Deus para você e pôr em prática. Porque se você souber todos os princípios eternos, for aquele craque em identificar promessa e ordem, mas não viver, não vai adiantar nada. Nada. O mais importante, e não unicamente importante, exclusivamente importante. Tá bom? Então, caso você não tenha entendido, depois você volta um pouquinho o vídeo para que você entenda porque isso aqui é um princípio eterno, essa sentença dada por Santo Estevão a pessoas assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. São essas pessoas. Dura cerviz, né? Não abaixa a cabeça, não se humilha, é orgulhoso. E elas resistem ao Espírito Santo. Então elas não podem crer. Porque não dá para crer sem a ajuda, o auxílio, a assistência do Espírito Santo. Não tem jeito. E também versículos 55 e 56, dogma de fé, né? A respeito de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele está na glória e está sentado à direita de Deus. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como pôr isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like também, porque o seu like evangeliza. Muita gente fica sabendo desse vídeo por causa do like que a gente deixa, a gente dá, a gente clica, né? E isso não é uma assistência vazia, né? Estou falando isso porque realmente nós queremos evangelizar. E se você também quer ajudar mais pessoas a encontrarem-se com esse método e a caminharem conosco, é um convite para caminhar conosco, então faça isso. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para caminhar conosco no diário espiritual. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.